Em primeiro lugar, eu deixo minhas saudações a todos que aqui me assistem e hoje nós vamos tratar com dois blocos de questões brasileiras. A primeira são as coisas boas que aconteceram tanto no âmbito legislativo e judiciário. E depois a gente vai para o outro lado, mais econômico, relativo às finanças dos estados e especialmente da União, onde as novidades não são lá tão alvissareiras assim, até de lamentar. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, eu acho que é importante não comemorar, mas saudar, pelo menos saudar, a decisão tomada pelo Senado, votação ganha em 2 turnos, para validar o projeto de emenda constitucional número 08 de 2021, que, se aprovado agora pela Câmara, vai colocar importantes freios na ofensiva que o Poder Judiciário está fazendo exatamente contra o Legislativo e, em vários momentos, contra a própria sociedade brasileira. Essa proposta de emenda constitucional, por exemplo, acaba com aquela história de decisões monocráticas, onde apenas um dos 11 ministros do STF teria o poder, eventualmente, de decidir sobre questões constitucionais. Isso tem que ser feito, como diz a própria proposta de emenda constitucional, reforçando simplesmente a Constituição. Isso deve ser feito pelo colegiado dos 11 ministros e, na pior das hipóteses, em recesso, o presidente do STF pode tomar essa decisão, mas submeter ao colegiado depois. Não era o que estava acontecendo e o Supremo, vários ministros do Supremo estavam sim tomando decisões muito malucas. Então, nesse round ganha o Brasil, tem que ainda ser decidida essa matéria pela Câmara dos Deputados, mas, se aprovada, ganha o Brasil em termos institucionais e especialmente numa trajetória de tentativa de reequilíbrio dos 3 poderes, e isso é muito importante. O segundo ponto positivo, a meu ver, veio do próprio Supremo Tribunal Federal, numa decisão, me desculpe o paradoxo, monocrática do ministro Zanin. Tudo bem, eu sou contra as decisões monocráticas, mas dessa vez foi tomado com sabedoria, mas mesmo assim deveria ser objeto de análise e deliberação por todo o colegiado, corrigida a eventual falha em relação a isso. Mas a decisão do ministro Zanin, referente a uma decisão anterior da Justiça do Trabalho, que havia deliberado pelo vínculo de emprego de um motorista daquele aplicativo que eu não sei se tem ainda no Brasil, o Cabify, com essa empresa. Se essa aprovação passasse no Supremo, gente, seria simplesmente o fim dos aplicativos do Brasil, porque profissionais liberais que eventualmente virassem empregados com direitos retroativos em termos de fundo de garantia e uma série de outras coisas, faria com que essas empresas que baratearam muito o custo de transporte fossem obrigadas a sair correndo do Brasil. E o terceiro ponto partiu do próprio governo federal, que resolveu, diante de pressões, é claro, reverter uma portaria feita pelo ministro Luiz Marinho, aquela que obrigava as empresas, para poder trabalhar nos domingos e feriados, a se submeter a uma convenção coletiva dos sindicatos. O governo voltou atrás dessa questão, excelente, mas parece que promete voltar à carga lá em 2024. Espero e acredito que realmente não consiga, porque isso é um absurdo. É simplesmente querer reforçar politicamente sindicatos que, vamos admitir, não tem grande aderência, não tem grande adesão dos trabalhadores brasileiros, e ainda assim, tais medidas acabariam por prejudicar muito, não só empresas, mas como a própria geração de empregos, especialmente no comércio varejista. E agora, para o lado mais, diríamos assim, obscuro da política e da economia brasileira, temos 2 pontos rapidíssimos, mas mesmo assim extremamente relevantes e preocupantes. Em primeiro lugar, o Ministério da Fazenda e do Planejamento simplesmente está convergindo para as contas que o Fora de Curva aqui projetou já em meados do ano. O que eles estão dizendo? Que o déficit público primário previsto agora para 2023 não vai ser mais aqueles tão falados 141,4 bilhões de reais, devendo ultrapassar a casa de 177 bilhões de bagarotes. Ou seja, em setembro eles fizeram a previsão de 141 bilhões. Em novembro, 177. Então, de 2 meses para cá, a visão ou a perspectiva de déficit público primário, que é o básico, que é despesa menos receita da União, simplesmente aumentou em praticamente 36 bilhões de reais, ou uma alta de 25,4% em relação a apenas 2 meses passados. Gente, para
ter essa alta em tão curto espaço de tempo, não havendo grandes programações orçamentárias adicionais no último trimestre do ano, evidentemente nós temos o atestado de descontrole das contas públicas. Não estou dizendo na receita que está caindo, mas sim na despesa. Eles estão gastando, o governo federal, talvez vários ministérios, não vou dizer todos, mas sim, estão gastando dinheiro sem saber se controlar, sem saber efetivamente dimensionar esses gastos, senão eles teriam um instrumento de previsão um pouquinho melhor, concordam comigo? E, gente, saindo de 2023, que parece que é meio Copa Livre, eles podem gastar a mais do que arrecadam, um déficit primário, até 203 bilhões de reais. Mas lá em 2024, a meta tem que ser cumprida, que é déficit zero. Pelo jeito, eles não estão preparados para isso. E a despeito de todos os esforços do ministro Fernando Haddad em garantir o cumprimento do acordo orçamentário para 2024, pessoalmente eu acredito que ele não vai ser honrado de jeito nenhum, porque o governo federal atual ele tem na cabeça, especialmente a partir do presidente da República, que o importante é fazer obra e gastar, mesmo que isso não tenha critérios muito claros ou controles muito efetivos. Pena, né, gente? Isso aí vai comprometer, primeiro, maiores pressões tributárias no futuro próximo, além de ser foco pelo déficit público de aceleração inflacionária. 2024 vai ser um ano muito desafiador. E não podemos falar apenas mal do presidente ou do executivo federal. Os governos de estado, especialmente da região sul e sudeste, e alguma coisinha do nordeste chamada Maranhão, estão realmente mas muito desfocados da realidade dos seus cidadãos. Eu comentei ontem no Fora de Curva que exatamente todos os governadores da região sul e sudeste, com exceção honrosa de Santa Catarina, estão ou planejando ou buscando, junto ao seu legislativo, implementar altas de impostos. Qual é a justificativa deles? Seria porque a reforma tributária que todos eles apoiaram tem um dispositivo no qual a repartição, a redistribuição dos recursos federais para os próximos 70 anos, a partir de daqui a alguns anos, seria pautado pela arrecadação dos estados, proporcional à arrecadação dos estados, entre 2024 e 2028. O governo diz que não é bem assim, e se for assim, é um erro. E um erro maior é culpar os cidadãos dos estados por essa barbeiragem legislativa que ainda pode ser muito bem consertada na continuação dos trâmites da reforma tributária que deve logo voltar para a Câmara dos Deputados. Mas olha só, eu tive contato com um documento escrito pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, assinado pelo governador Eduardo Leite, onde ele cria a justificativa que é importante fazer isso. Eu vou ler um trechinho só e depois vou desmascarar tudo isso, mas antes dessa ação, eu vou insistir com cada um de vocês para lembrar de deixar o like, compartilhar esse vídeo com essa rede de contatos e as pessoas que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, deixo aqui meu convite para inscrição no canal. Olha só o recado que o governador gaúcho Eduardo Leite, acho que não foi ele que escreveu, evidentemente, mas assinou. O título da carta à população gaúcha é "Desta vez o ajuste é pelo futuro". Futuro de quem? Aí ele coloca o seguinte: os governos estaduais estão sendo forçados a promover ajustes no ICMS em razão de dois fatores alheios à vontade dos gestores. Em 2022, a Lei Complementar 194 reduziu artificial e unilateral e forçadamente o imposto sobre combustíveis, energia elétrica e comunicações. Isso não foi unilateral, foi um acerto do presidente Jair Bolsonaro com o Congresso Nacional para reduzir o imposto ICMS sobre esses produtos, que era mais de 20%, era caríssimo, por conta de uma crise internacional, especialmente no âmbito dos combustíveis. E havia, sim, compensações para os estados vindos da União. Então já é pelo menos uma meia-verdade que ele está dizendo. E aí ele continua: agora, a reforma tributária aprovada no Congresso, ao estabelecer que a repartição do novo Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, levará em conta por 50 anos a proporção da arrecadação de ICMS de cada estado entre 2024 e 2028, impulsiona os entes estaduais a aumentar suas alíquotas modais de ICMS para proteger a fatia de IBS no futuro. Em função desses dois fatores, 17 estados já elevaram o ICMS. Se não reagir, o Rio Grande do Sul irá perder 4 bilhões de reais por ano.
É essa a arrecadação que o governador Eduardo Leite e sua equipe consideram que vai ser perdida se o executivo estadual não aumentar aqui no Rio Grande do Sul e em outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Maranhão, Paraná, se não aumentarem o ICMS para combater essa desproporcionalidade. Vamos fazer outra conta, gente. Ele vai dizer que vai perder 4 bilhões por ano a partir da implementação da reforma tributária depois de 2028. Mas quanto que ele vai cobrar da sociedade por essa proteção para daqui a 5 ou 6 anos? Eu ousei fazer um cálculo meio aproximado, teria que detalhar muito para fazer uma coisa exata, mas vamos lá no grosso modo. O imposto modal hoje no Rio Grande do Sul é 17%. Deve se a Assembleia Legislativa gaúcha aprovar esse absurdo a 19,5%. Então é 2,5% de alta do imposto sobre consumo aqui no Rio Grande do Sul. Quanto significa isso? Com uma simples regrinha de 3, estou falando, não sofistiquei o cálculo, eu posso chegar a um resultado palatável para dar uma visão do que está acontecendo. Olha, em 2022, o Rio Grande do Sul arrecadou em ICMS 50 bilhões de reais. Sendo que o imposto modal é 17%, tem produtos que são tributados com maiores alíquotas, como eu já falei, de energia, combustíveis e telefonia, e outros como alimentos são gravados com imposto menor. Mas vamos considerar que o modal é a média gaúcha. Então, cada ponto percentual de ICMS significa uma arrecadação de 2,9 bilhões de reais. Aumentando então de 17% para 19,5%, a arrecadação gaúcha nessa lógica, não imaginando que existe um estudo chamado curva de Laffer que prova que depois de um certo tempo, quanto mais se aumenta a arrecadação, menos se arrecada impostos. E esse é o ponto em que está o Brasil e vários estados da federação. Mas vamos desconsiderar isso. Vamos manter a proporcionalidade. Então, arrecadando 50 bilhões de reais com 17%, com 19,5%, a renda estadual de ICMS passaria a 57,4 bilhões. Ou seja, 7,4 bilhões a mais em relação ao ano anterior, e isso, se tudo funcionar conforme o governo do estado quer que funcione, vai ser mantido nos próximos anos. Então, o que está significando isso? Para não perder 4 bilhões de reais a partir de 2029 ou mais adiante, eles estão pegando da sociedade gaúcha 7,4 bilhões de reais que poderiam estar sendo muito melhor usados pelas famílias, pelos indivíduos. Ou seja, estão roubando dinheiro e não é só dos gaúchos. O Rio Grande do Sul estou usando como exemplo. Isso está acontecendo, como o próprio Leite falou, em 17 estados. Gente, tem que pressionar as assembleias legislativas de cada estado para não adotar esse assinte, esse atentado ao bom senso, esse roubo ao dinheiro que está no bolso de cada um de nós, porque imposto normalmente ou sempre vai acabar sendo pago na ponta final do consumo, e é isso, não tem mais nada a dizer sobre esse assunto nem outros nesse momento. Então encerro o Fora de Curva de hoje, lembrando novamente aos que me assistem, não esquecer do like, do compartilhamento desta película com a sua rede de contatos, e aqueles que estão assistindo esse canal pela primeira vez, eu faço o meu convite para inscrição. Gente, um forte abraço a cada um de vocês, deixo aqui meu até breve. Tchau, pessoal.